Você já ouviu dizer que há um livro na Bíblia que revela todo o Evangelho? Antes mesmo de o Evangelho existir, um texto antigo, escrito séculos antes de Cristo, que descreve com detalhes a vida, a dor e a redenção do Messias, menos como se o autor tivesse visto tudo com os próprios olhos? Esse livro é o de Isaías, o profeta que não apenas ouviu a voz de Deus, mas viu o plano divino se desenrolando diante de si, como se o céu tivesse se aberto para revelar o futuro. Isaías não escreveu apenas profecias. Ele escreveu o Evangelho em segredo. Isaías viveu num tempo difícil. O povo de Judá havia se afastado completamente de Deus. O templo ainda estava de pé. Os rituais continuavam, mas a presença divina parecia distante. O medo dominava Jerusalém. A corrupção havia tomado os líderes, e o povo já não acreditava que Deus ainda falava. Era um tempo de silêncio. E talvez você saiba como é viver isso. Orar e não ouvir resposta. Clamar e achar que o céu está fechado. Foi nesse cenário, de um povo perdido e um coração inquieto, que Deus decidiu falar novamente. E escolheu Isaías. O chamado de Isaías foi tudo menos comum. A Bíblia conta que, em um dia comum, o profeta teve uma visão que mudou tudo. Ele viu o trono de Deus, viu anjos voando e ouviu a voz que ecoava: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Imagine isso. Um homem comum, diante da santidade pura, sentindo-se pequeno, impuro, incapaz, e é justamente nesse momento que Deus o chama. Quando Isaías se sente indigno, é ali que Deus o toca com o fogo do altar e diz: a tua culpa foi removida, o teu pecado foi perdoado. E quando Deus pergunta: quem enviarei? Isaías responde sem hesitar: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a virada da vida dele. E talvez também seja o ponto de virada da sua. Porque a história de Isaías não é sobre alguém que nasceu pronto, é sobre alguém que foi transformado no meio do caos. É sobre o momento em que Deus pega um homem comum, cheio de medo, e o transforma em um mensageiro eterno. Depois daquela visão, Isaías começou a registrar tudo o que Deus lhe mostrava menos. E quanto mais escrevia, mais parecia ver além do tempo. Era como se ele estivesse olhando para dois mundos ao mesmo tempo: o presente corrompido e um futuro redentor. Ele via o juízo chegando sobre o povo, mas também via algo muito maior, um plano de salvação que ninguém poderia imaginar. É por isso que os estudiosos chamam Isaías de o quinto evangelista. Antes mesmo de Mateus, Marcos, Lucas e João, Isaías já tinha revelado o evangelho em forma de profecia. E há um detalhe que muitos consideram impossível ser coincidência. O livro de Isaías tem 66 capítulos, o mesmo número de livros da Bíblia. Os primeiros 39 falam de juízo e advertência, menos como o Antigo Testamento. Os últimos 27 falam de perdão, redenção e esperança, menos como o Novo Testamento. É como se dentro da própria Escritura houvesse um espelho da Bíblia inteira. Deus usou Isaías para mostrar que, mesmo dentro da palavra, há outra palavra menos mais profunda, mais misteriosa, mais viva. Mas o que realmente torna Isaías tão diferente é o conteúdo do que ele escreveu. Ele descreve o nascimento de um menino que viria de uma virgem, séculos antes de Maria existir. Ele fala de um servo sofredor que seria rejeitado, ferido e morto, e que por meio de suas feridas, traria cura e salvação para muitos. Ele descreve o sacrifício de alguém que não abriria a boca diante dos seus opressores. E o mais impressionante, Isaías descreve uma forma de morte que ainda nem existia na sua época, menos a crucificação. Pense nisso. O profeta viveu 700 anos antes de Jesus, e mesmo assim descreveu a cruz com uma precisão assustadora. É como se tivesse assistido a cena com os próprios olhos. Ele viu o Messias sendo traspassado, moído pelas nossas transgressões, e disse: pelas suas feridas, fomos sarados. Como alguém poderia ter escrito isso sem conhecer o Calvário? É porque Isaías não escreveu apenas com tinta, menos ele escreveu sob a visão do próprio Espírito de Deus. E essa é uma das partes mais profundas da história. Isaías não apenas anunciou o Messias, ele experimentou o coração de Deus. Ele sentiu a dor de ver um povo que rejeita o amor divino, sentiu o peso da justiça e o anseio da misericórdia. Enquanto muitos esperavam um guerreiro, Isaías falava de um servo. Enquanto o mundo esperava força, ele via fraqueza. E enquanto todos buscavam glória, ele via sacrifício. Mas o mistério não termina aí, porque, em suas visões, Isaías também viu o que viria depois da dor. Ele viu a ressurreição. Ele escreveu que o servo sofreria, morreria, mas veria a luz e ficaria satisfeito. Ele enxergou, séculos antes, que o plano de Deus não terminaria na cruz, mas na vitória sobre a morte. Isaías viu o evangelho completo, do nascimento à redenção,
do sacrifício à esperança. E talvez seja por isso que o livro de Isaías fala tanto ao coração de quem vive tempos de silêncio, porque ele nos lembra de algo essencial. Quando Deus parece calado, ele não está ausente, ele está preparando algo. O silêncio é o solo onde nascem as maiores revelações. Isaías aprendeu isso de forma dolorosa, mas gloriosa. Ele entendeu que fé não é sentir, é permanecer. Mesmo sem entender tudo, ele continuou ouvindo, continuou escrevendo, continuou crendo. Hoje, quando lemos Isaías, não estamos apenas estudando um texto antigo. Estamos ouvindo o eco da voz que falou com ele. A mesma voz que ainda fala com quem tem coragem de ouvir. E é por isso que mesmo depois de quase 3.000 anos, cada palavra ainda vibra. Cada profecia ainda pulsa. Porque o livro de Isaías não é só uma história sobre o passado. É um espelho para o presente. Talvez você esteja vivendo o seu próprio tempo de silêncio. Talvez tenha se sentido esquecido por Deus. Mas assim como Isaías viu o céu se abrir no meio do caos, você também pode descobrir que o lugar da dor pode se tornar o lugar da revelação. O mesmo Deus que transformou a crise de um homem em mensagem eterna, pode transformar o seu deserto em propósito. Isaías mostrou que a esperança não nasce quando tudo dá certo, ela nasce quando tudo parece perdido. Foi ali, em meio à escuridão de Jerusalém, que a luz começou a brilhar. Ele profetizou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz é Cristo. Isaías viu Jesus antes de o mundo conhecê-lo. Ele viu o Cordeiro antes do sacrifício, viu o Rei antes da coroa, viu o Salvador antes da cruz. E o mais impressionante é que tudo o que ele viu se cumpriu exatamente como escreveu. Cada detalhe, cada profecia, cada promessa. É por isso que quando Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, ele mesmo disse aos discípulos: tudo o que está escrito sobre mim na lei, nos profetas e nos salmos tinha de se cumprir. Ele estava falando, entre outros, de Isaías. O livro de Isaías é uma prova viva de que Deus cumpre o que promete, que ele vê o fim desde o começo, e que nada está fora do seu controle. A vida desse profeta é um testemunho de que o impossível é apenas o cenário onde o poder de Deus se manifesta. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa mensagem tocou algo dentro de você. Talvez o que Isaías viveu esteja ecoando na sua própria história. Menos essa sensação de estar cercado por incertezas, mas ainda assim sentir que há algo maior te chamando. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu recebo. Diga isso com fé, como quem se posiciona diante de Deus e declara: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Deixe também o seu like, porque isso nos ajuda a continuar levando histórias como essa a mais pessoas que precisam ouvir. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Clique em inscrever-se e ative o sininho, porque toda semana trazemos novas mensagens e revelações que fortalecem a fé e despertam o coração. E antes de sair, não vá embora ainda. Na sua tela agora estão 2 outros vídeos menos. Continue essa jornada e descubra mais histórias ocultas da Bíblia, que vão renovar sua fé. Escolha um deles e siga comigo, porque o que Isaías viu foi só o começo.